Eu vejo um futuro brilhante para a psiquiatria. Sim, falando de uma forma bem franca e direta, eu acredito sim que a psiquiatria ela tem um pacote aí muito robusto para se colocar como uma das especialidades que vai estar mais bem posicionadas aí no futuro do que eu imagino que o mercado da medicina vai se encontrar, né? E os motivos são vários. A gente vai tentar conversar e destrinchar sobre um a um deles, pelo menos a minha opinião, a minha visão sobre cada um deles e como cada um desses detalhes, cada um desses pequenos meandros aí da psiquiatria coloca essa especialidade aí como uma das especialidades que eu acredito que vai performar melhor no futuro da medicina. Bom, primeiro deles, tiro curto. Tempo é um luxo que a gente não tem na medicina hoje em dia. Nossas distâncias aí para poder errar e consertar os erros de trajeto, os erros de rota aí nas nossas escolhas profissionais estão ficando cada vez mais apertados. Porque o mercado ele não perdoa mais tanto os erros como antigamente. E aí você tem uma especialidade que é de acesso direto e que tem 3 anos de duração. Isso já impõe aí uma vantagem sobre, por exemplo, quem vai fazer neurocirurgia, que são 5 anos, principalmente se for fazer uma sub, ou se de repente você for fazer alguma sub da clínica médica ou da cirurgia geral, né? Então, você tem aí pelo menos 2 anos antes para poder entrar no mercado e cá entre nós, que não nos escutem todos, mas é uma das especialidades onde a pós-graduação, não necessariamente residência médica, ela pode, de certa forma, suprir essa lacuna, né? Então, pensando única e exclusivamente em mercado, não é uma possibilidade que eu fecharia as portas e fecharia os olhos completamente à possibilidade de fazer uma pós-graduação, não necessariamente uma residência médica em psiquiatria. Bom, mas tão importante quanto o caminho que você vai tomar, que seja um caminho um tanto mais curto, também é muito importante o destino onde você quer chegar, né? E a psiquiatria é uma das especialidades que dá uma boa qualidade de vida, né? Então você tem uma boa qualidade de vida na psiquiatria, uma vez que você não vai viver ali preso no plantão ou no hospital, enfim. É uma qualidade de vida que não é uma qualidade de vida que vai desgastar você física e mentalmente tanto quanto outras especialidades, né? Não que não exista pressão na psiquiatria, claro que existe, né? Mas é diferente do cara que está vivendo ali na sala vermelha ou acompanhando os plantões da gineco-obstetrícia ou na cardiologia, que vai ter um desgaste físico e mental um tanto maior aí do que o da psiquiatria, né? Mas até aqui a gente só conversou sobre coisas um tanto quanto óbvias, né? Coisas muito claras, mas agora eu convido você a pensar um pouquinho mais sobre algumas coisas que estão um pouquinho mais embaixo dos panos, estão um pouquinho mais fora da caixa. Agora eu queria que você procurasse ver o mesmo cenário, a mesma especialidade, só que sobre um novo ponto de vista, sobre uma perspectiva um tanto diferente daquela que você talvez esteja familiarizado a enxergar a psiquiatria, né? A primeira coisa que eu convidaria você é a pensar sobre esse gráfico que está aparecendo aí na tela agora. Ele calcula basicamente a possibilidade que os médicos sejam substituídos aí pela tecnologia, não só pela inteligência artificial, mas enfim, de repente sobre como as tecnologias podem impactar o mercado de trabalho médico, né? E se você for olhar a psiquiatria, ela está no canto superior direito. E como é que funciona esse gráfico? Quanto mais para a direita, mais criativo é o trabalho. E quanto mais para a esquerda, mais repetitivo, mais baseado em padrões, né? Então, quanto mais para a esquerda estiver, maior a chance que alguma tecnologia venha a substituir o trabalho desse médico. E quanto mais para baixo tiver desse gráfico, menos relacionado é a relações humanas. E quanto mais para cima, mais dependente de relações humanas é essa especialidade, né? Então, no caso da psiquiatria, ela é uma especialidade que ela está muito bem posicionada nesse sentido, de correr menos risco de ser substituído por alguma nova tecnologia, de repente pela inteligência artificial, porque ela depende muito de relações e interações humanas e não é tão repetitiva, não é tão baseada em padrões como, por exemplo, a radiologia. A radiologia você pode ter algoritmos de inteligência artificial que no futuro vão desvendar o que é de repente uma ressonância que está fugindo um pouco do padrão e o que não é uma ressonância que está fugindo do padrão. Ou mesmo na minha especialidade, se você tem alguns padrões repetitivos e já existe o uso de inteligência artificial para poder sugerir diagnósticos ao médico oftalmologista ou para fazer
triagem. Então, de certa forma, essas especialidades elas correriam um risco maior de ser substituídas. Além disso, a psiquiatria ela é muito relacionada aí à interação entre pessoas, né? Então, na oftalmologia, nem sempre você vai ter um cara que é seu oftalmologista e que você vai estar muito vinculado a ele para de repente esse cara passar seu óculos, né? Nem sempre você vai de repente pegar aí um outro lado da cidade, fazer uma viagem mais longa só para poder fazer uma consulta com seu oftalmologista de rotina, né? Ao passo que o psiquiatra, ele depende muito dessa relação entre duas pessoas, entre o paciente e o médico, né? Então por isso que ela está na parte superior do gráfico. Então ela pelo fato de ser dependente dessa relação humana, ela tem menos chance de ser substituída por alguma outra tecnologia que venha a aparecer. E uma outra coisa que você tem que pensar aí, parece que a acústica do lugar aqui é perfeita, né? Mas uma outra coisa que você tem que pensar é sobre, a gente falou sobre o futuro que vai chegar, mas muitas vezes eu me pego pensando que o futuro já chegou. E na psiquiatria, algumas coisas que eu já vejo que o futuro chegou e que já modificou bastante aí a perspectiva da especialidade, é o fato que a gente está em 2022, né? A gente já está no século XXI há algum tempo e já mudou muito a relação com que as pessoas, a forma como que as pessoas encaram a especialidade, né? No passado a gente tinha uma carga de preconceito muito grande sobre procurar atendimento com o psiquiatra, né? Tinha um viés de que, nossa, aí é médico de doido, é médico de louco, e hoje em dia não. Já se criou uma cultura bem mais, de certa forma, mais próxima do que a realidade, né? Que o cuidado psicológico, o cuidado com a mente é muito importante para a saúde, né? Então tem pessoas que outrora não procurariam serviços de psiquiatria ou atenção psiquiátrica e que hoje não tem mais esse preconceito. Essa é a palavra, né? Então, o futuro já chegou nesse aspecto e o futuro também já chegou porque o século XXI é o século das doenças da mente, né? Então, a gente tem uma barreira menor de procura de serviços de psiquiatria, porque as pessoas não têm mais o preconceito, ao passo que a gente também tem um real aumento de demanda, né? Você tem mais pessoas que sofrem de doenças da mente, da psiquiatria, então você tem um aumento de demanda devido ao fato de que a gente vive no século XXI, né? Então, a psiquiatria, por vários motivos, eu acredito que ela está postada aí como uma das especialidades que melhor vai despontar no futuro próximo, no futuro que a gente já começou a viver, como eu acabei de falar. Bom, mas depois de tudo isso, então, a pergunta que se faz mais necessária e mais óbvia, né? A pergunta de sempre, é uma pergunta repetitiva, uma pergunta clichê até, mas se a psiquiatria tem todas essas características boas, positivas e favoráveis, por que então eu não fiz psiquiatria? Ou então por que eu não abandono a minha especialidade hoje, que é a oftalmologia, e vou lá engrossar as fileiras da psiquiatria se eu acho que ela é uma especialidade tão boa assim? Então, para uma pergunta clichê, repetitiva, uma pergunta trivial, a gente tem uma resposta também clichê, também repetitiva, também trivial. A resposta é a mesma de sempre, é uma soma das coisas como a gente imagina, como a pessoa imagina o mercado, como eu vejo o mercado e das aptidões pessoais, daquelas coisas com que você se identifica e não se identifica na sua rotina médica diária, né? Então, primeiro sobre o mercado, para mim o grande calcanhar de Aquiles da psiquiatria é esse. Ele tem um modelo de negócio, ele tem um modelo de remuneração baseado numa coisa que tem baixo valor agregado, que é a consulta médica, né? Então, a base, o core business lá da psiquiatria, do trabalho, do dia a dia do psiquiatra, é consulta, né? Então, é uma coisa que não tem tanto valor agregado como, por exemplo, procedimentos, cirurgias ou mesmo exames que eu encontro hoje na minha especialidade, que é a oftalmologia, né? Eu não saberia dizer qual é o aspecto mais pessoal que me leva hoje a ser oftalmologista, mas confesso sim, cara, que a psiquiatria é uma das especialidades que eu me vejo ou me veria tendo essa especialidade
e é até de uma forma até um tanto jocosa, é uma das dores de corno que eu tenho aí de não ter feito essa especialidade. É uma das especialidades que eu penso, poxa, eu poderia ter tentado pelo menos ver como é que seria nessa especialidade. Eu continuo achando que é uma baita especialidade, mas no geral, no pacote geral, para mim não funciona tão bem como eu acho que funciona a oftalmologia, que é onde eu estou hoje. Fala pessoal, tava aqui editando o vídeo e aí fui me dar conta que eu não falei sobre mais uma das qualidades que eu vejo na psiquiatria e que lá na hora que eu tava falando eu acabei esquecendo, né? Qual seria essa grande qualidade? É uma especialidade que ela parece que foi feita sob medida para a telemedicina, né? Parece que ela já veio pronta para a telemedicina. Por que eu falo isso? Porque tem várias especialidades que você vai ter muita dificuldade de adequar o modelo de atendimento a um atendimento por telemedicina. O meu caso, por exemplo, um oftalmologista, acho que o vento vai atrapalhar um pouquinho, mas acho que dá para me escutar, né? Um oftalmologista, ele dificilmente vai conseguir abrir mão da propedêutica armada. O anestesiologista também, como é que o cara vai fazer uma anestesiologia vai fazer um bloqueio, uma anestesia por telemedicina, né? É impossível, né? Mas o psiquiatra, ele consegue sim ser bem resolutivo e consegue dar um bom diagnóstico e prescrever seus tratamentos somente por telemedicina, né? Então, essa é uma das grandes características que também vão ajudar a psiquiatria a performar muito bem aí no futuro da medicina, pelo menos a meu ver, né? E claro que tudo isso que eu falei são opiniões pessoais minhas, né? E nenhuma delas é de alguém que vive o dia a dia as dificuldades e os louros aí do sucesso da psiquiatria, né? São opiniões de quem vê de fora essa especialidade. Tá certo, pessoal? Então é isso aí. Se você gosta desse tipo de informação, se inscreva no nosso canal. Se você curte esse tipo de vídeo, é bem possível que as pessoas que estão na sua fase também gostem desse tipo de informação. Então, se tem alguém aí da tua faculdade, ou colega seu que está pensando em fazer psiquiatria ou é psiquiatra, manda esse vídeo para ele lá e vê o que ele acha disso também. Se você é psiquiatra, diz aí embaixo se eu estou certo ou estou errado também. Coloca aí as tuas opiniões. Beleza, pessoal? Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.